para esfolar os animais e cortá-los. E também para caçar. O arco e flecha era usado para acertar nos mamutes, para os matar e depois cortar-lhes a carne e assá-la. Também usavam a sua pele para fazer os casacos. Quando deram por conta, quando uma semente caía de uma árvore e germinava, eles começaram a evoluir a agricultura. Desde aí eles começaram a construir aldeias e começou a evoluir até chegarmos ao nosso tempo. As refeições normalmente eram ovos e comia-se já base de pão e outras coisas, por exemplo, farinhas ou assim. Também se comia só 2 refeições. O jantar era por volta das 10, 11 horas da manhã e a ceia por volta das 7 ou 6 da tarde. O jantar era a refeição mais forte do dia, porque continha mais alimentos e essas coisas. E também o povo comia principalmente os cereais, farinha e pão de trigo, milho ou centeio, também cevada, aveia e vinho. Nos campos havia substitutos do pão, a castanha ou a bolota, por exemplo. Eles também comiam muita carne, como vaca, porco, carneiro, cabrito, e também caçavam e criavam animais como as galinhas, patos, gansos, pombos, e caçavam coelhos, rolas. Na Idade Média não eram apreciadas as hortaliças e os legumes, pelo menos entre as classes superiores. Certas frutas eram consideradas pouco saudáveis, como as cerejas e os pêssegos. O peixe também se situava na base da alimentação, especialmente entre as classes menos afastadas e durante os dias de jejum, estipuladas pela Igreja. Um dos peixes mais consumidos pelos portugueses na Idade Média parece ter sido a pescada, sardinha, congros, sáveis, salmonetes e lampreyas. Via-se também com frequência nas mesas de todas as classes sociais. Também se comia carne de baleia e de toninha, bem como mariscos e crustáceos. Para bem condimentar os alimentos, usavam espécies várias de matérias gordas, o azeite, a manteiga, o tocinho e a banha de porco ou de vaca. O tempero básico era o sal, também era usado na conservação dos alimentos. As chamadas vendas de leite estão presentes, isto é, o queijo, nata, manteiga e doces feitos à base de laticínios. O leite consumia-se em muito fraca quantidade, na sua maior parte transformava-se em queijo ou em manteiga. Servia-se também como medicamento. Os dos senhores possuíam muitos utensílios como caldeirões, panelas, colheres, facas, espetos. Nessas cozinhas eram encontrados fornos, grelhas e fogões a lenha. A base da alimentação era carne, ao lado das carnes de matadouro ou carnes gordas. Vaca, porco, carneiro, cabrito, consumia-se largamente caça e criação. A criação não variava muito de hoje. Galinhas, patos, gansos, pombos,
fazões, pavões, rolas, coelhos. Não existia ainda o Peru, que só veio para a Europa depois de descobrirem a América. O café, o chá e o chocolate e a cerveja era desconhecido. O vinho e a água matavam a sede e acompanhavam os alimentos. O fabrico de bolos não se encontrava muito desenvolvido anteriormente ao século XV. O elevado preço do açúcar obrigava ao uso do mel como única adoçante ao alcance de todas as bolsas. É um contacto entre a Europa e novos mundos. Ao contactar com a África, Ásia e América, os navegadores portugueses encontraram novos alimentos e novos condimentos, anteriormente desconhecidos ou pouco vulgarizados, que se encarregaram de divulgar e, quando possível, de os transplantar para Portugal. Os descobrimentos tiveram, assim, um enorme discussão nos hábitos alimentares. No século XV, a alimentação dos portugueses sofreu grandes alterações, sendo enriquecida com numerosos produtos oriundos de outros continentes. Especiarias exóticas como pimenta, canela, o gengibre e o cravo da Índia, que se vulgarizaram em Portugal e, só depois, na Europa, vieram da Ásia. Também a banana, a manga e a laranja doce. Da China, portugueses trouxeram ainda o chá, que hoje é a bebida mais consumida a nível mundial. A cana-de-açúcar foi trazida para Portugal pelos árabes século VIII, proveniente do sudoeste da Ásia. Passou a ser cultivada no Algarve e na Madeira. Só no século XVII foi levada para o Brasil. Da América trouxeram numerosos produtos que hoje fazem parte integrante da gastronomia, como a abóbora, o amendoim, o ananás, a batata doce, a baunilha, o cacau, o caju, o feijão, o girassol, o maracujá, a milho, a papaya, a pimenta e o tomate. Contudo, a introdução de novos produtos alimentares não coincidiu necessariamente com o seu imediato consumo, pelo menos pela maioria das pessoas. A batata, por exemplo, teve de esperar mais de 2 séculos até ser aceita por toda a gente. Durante muito tempo não entrou nas receitas culinárias mais recordadas. Também o chefe era considerado, ainda nós comêssemos no século XVIII, forte e desagradável. O bacalhau, pelo contrário, entrou desde cedo nos hábitos alimentares, sobretudo das pessoas mais pobres. A troca de plantas e alimentos no período dos descobrimentos constituiu um dos elementos mais marcantes na nossa gastronomia. Todos estes alimentos e plantas chegaram às nossas mãos como prova da descoberta das terras, pela sua importância agrícola e Era
Está nervoso, mas não faz mal. Isto é tudo nervoso. Estás a rir muito bem. O lanche e o jantar. O jantar era servido cedo. Apreciava muito os pratos de carne e os doces, compostas, pudim e folhagem. Os novos e os burgueses da cidade tinham uma alimentação variada, composta por peixe, carne de caça, legumes, cereais, fruta e doces. Nesta época, com maior facilidade das comunicações, chegaram a Portugal novos hábitos alimentares, bifes, pudim e outras receitas. Neste século foi mais a mudança e começaram-se a utilizar os cafés e os restaurantes e não começaram a comer em casa. Nos cafés e nos restaurantes foi mais abundante o chá, os refrescos e os gelados. O povo. Entre as classes populares, a alimentação continuava a ser muito semelhante à dos camponeses. Os vegetais eram a base da alimentação. Diariamente, os trabalhadores alimentavam-se de arroz, azeitonas, algum bacalhau ou sardinha, vinho e sopas, feitas de batatas, de frescos, secos e temperada com azeite. A pouco e pouco, o café, o arroz, o pão branco e os enchidos entraram na alimentação diária do camponês. Praticava-se um regime alimentar pobre em proteínas. A carne era um luxo. Pelas ruas, eram muitos os povos que pediam esmolas. O desenvolvimento das indústrias alimentares no século XIX, com a Revolução Industrial, modificou definitivamente não só os comportamentos sociais, como os hábitos alimentares das pessoas. Trabalhadores passaram a comer nos restaurantes das fábricas, dos restaurantes da rua que observam a população que prefere não fazer as suas refeições em casa. Aqui embaixo temos o milho descascado e não descascado, o arroz e as porcelanas mais utilizadas no século XIX. A abóbora, os nabos, aqui onde os trabalhadores levavam o vinho e bebiam, e as couves e as abóboras. Aqui em cima temos Antes atrás as pessoas tinham uma alimentação saudável, só que hoje em dia a alimentação não é saudável. Uma alimentação saudável pode provocar várias doenças. Está provado cientificamente que as pessoas que têm uma alimentação saudável terão saúde, ou pelo menos poderão prevenir certas doenças. Hoje em dia, a maioria da população sofre de obesidade e outras doenças por causa da alimentação saudável. A obesidade é uma doença provocada por lípidos e proteínas. Os erros que se podem cometer é comer em excesso, o elevado consumo de gorduras, o elevado consumo de açúcar e de produtos açucarados, o
correto é aumentar o consumo de peixe e o consumo de leite. Aumentar o consumo de produtos agrícolas e frutos. Isto acontece porque a população não tem noção de que uma alimentação adequada. O que pode ajudar a escolher será a roda dos alimentos. Cereais. Frutos só depende de nós. Uma alimentação saudável só depende de nós.